Daniel capítulo 4, verso 34. Nós vamos ler do 34 ao 37, que diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me torno a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, da Tua pessoa, e nós vamos falar da Tua palavra, Senhor. E eu rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor seja o autor dessa palavra, é aquele quem fala com a Tua igreja esta manhã. E para isso, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor como uma pessoa extremamente incapaz de falar aquilo que tem que ser dito para a Tua igreja. E para isso eu conto com a graça, com a unção do Teu Espírito Santo, e que seja a voz do Senhor aplicada na Tua igreja esta manhã, para a edificação do Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus colocou no meu coração a vida desse homem, Nabucodonosor. Eu intitulei esta palavra para falar sobre esse homem. É o seguinte: Nabucodonosor, quando Deus quebra o orgulho para restaurar o coração. Quem é que não conhece Nabucodonosor? Né? Quem é que não conhece a vida desse homem? As artimanhas desse homem? Quem não conhece a soberania desse homem? Né? Eu vejo que Nabucodonosor, quando a gente começa a ler a história desse homem, nosso coração fecha. Porque a gente vê um cara soberbo, de certa forma um cara ruim, perseguidor, por conta da sua autoridade. Né? A gente vê que ele governava um império grandioso, com riquezas e conquistas. Era um homem que tinha uma glória humana muito grande. E de certa forma, quando nós começamos a ler a respeito da vida desse homem, a gente percebe que ele foi uma pessoa que maltratou, no início, alguns servos do Senhor. A gente percebe que Sadraque, Mesaque, Abidnego, próprio Daniel, eles foram, de certa forma, eles foram perseguidos, por conta desse império. E quem mandava nesse império era Nabucodonosor. Era um homem, com as minhas próprias palavras, eu gosto de dizer carcamano. Homem mau, homem que só pensa nele, um homem extremamente opressor, em que todos estavam debaixo do seu poder. Mas, no entanto, apesar de toda a sua glória humana, ele precisou aprender uma das maiores lições da vida. Aí é onde começa essa mensagem para nós, irmãos.
Eu creio que nós não fomos pessoas tão ardilosas como Nabucodonosor. Mas uma das coisas que eu percebo que na vida desse homem foi algo tremendo que aconteceu. E eu creio que nós precisamos ter essa consciência também. Porque Nabucodonosor, ele teve uma lição na sua vida em que ele aprendeu que sem Deus o homem nada é. Nabucodonosor aprendeu. Esse homem ele foi alcançado pelo Senhor. Esse homem, ele teve um encontro. Ele teve uma experiência. Esse homem ele tinha voz. A voz dele serviu para duas coisas. A primeira para oprimir, enriquecer, devorar reinos, possuir riquezas, mas também ele usou a sua voz para engrandecer o nome de Deus. A partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor. Deus o usou como um instrumento. Isso sim, Deus usou Nabucodonosor como um instrumento de juízo sobre as nações. Mas também Deus trabalhou no coração desse homem, mostrando para ele que o orgulho humano não resiste diante da soberania divina. Nabucodonosor não conseguiu resistir à soberania da graça e do poder de Deus sendo revelada no coração dele. É muito difícil, irmãos, a gente perceber que uma pessoa poderosa resiste à voz de Deus. Porque geralmente nós, como entendedores, nós percebemos que as pessoas que resistem, mas têm a tendência de se deleitar na presença de Deus, se ouvir a voz de Deus, é quando ela está na miséria. Quando ela está doente, quando ela está com problemas. Aí ela começa assim, a dar lugar para ouvir a voz de Deus. Mas quando geralmente, um ser humano, quando está no poder da sua vida, está no controle da sua vida, uma das coisas mais difíceis é ele ouvir a voz do Senhor. É ele se render à voz do Senhor. Uma pessoa que tem o controle da vida dela, ela tem... corre grande risco de estar aqui no nosso meio aqui esta manhã, ouvir uma palavra do Senhor e nada acontecer. Certa vez, eu ouvi uma história de que uma pessoa que saiu daqui do Brasil e foi para outro país, e quando ela começou a conversar com essa brasileira, disse assim para ela, o contrário, a brasileira falou para esse gringo, dizendo assim, que religião você é? Não, eu não tenho religião. Ah, não, você não tem não. É porque eu não preciso. Você que vive lá no Brasil, você que precisa de Deus. A gente aqui não. Nosso país vai tudo bem, nós temos controle sobre todas as coisas. É mais ou menos isso que acontece conosco também, irmãos. Quando nós estamos no controle das nossas vidas, possivelmente, muitos de nós, a gente não se rende à voz do Senhor. Então, meus irmãos, Nabucodonosor foi aquele homem que de um certo período, ele viveu na sua autossuficiência. E muitos de nós podemos também sermos tentados a viver dessa forma, na autossuficiência. Mas Deus, em seu amor, e graça, e bondade, Ele nos dá a oportunidade, e nos ensina aqui esta manhã, que a humildade, ela precisa reger os nossos corações. Ela que precisa ser o autor dos nossos corações, o autor do nosso padrão de vida. E aquele que anda em humildade, aquele que se rende à humildade, com certeza ele se rende à grandeza do nosso Deus Altíssimo. E é dessa forma
que Deus demonstra para Nabucodonosor a forma como ele deve viver. E Nabucodonosor, ele foi alcançado, ele buscou, ele teve essa transformação. Ele teve essa consciência que veio da parte de Deus no coração dele e ele aplicou na vida dele. Portanto, eu creio que nós podemos aprender, levar para as nossas vidas algo que faz parte da história de Nabucodonosor. Uma das coisas que eu posso tirar da vida de Nabucodonosor é o seguinte: reconhecer, esse é o primeiro ponto do nosso estudo, reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos vem de Deus, ou seja, nosso trabalho, nossos dons, nossa família. Quando reconhecemos isso, vivemos em gratidão e dependência do Senhor, irmãos. E dependência do Senhor. Eu queria abrir lá em Daniel, nós vamos ler alguns versículos. Versículo 2, capítulo 2, verso 21. O que a palavra de Deus diz? É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Cara, isso eu acho tremendo, viu? Porque, veja bem, Deus colocou Nabucodonosor no poder, foi Deus. Foi Deus que colocou esse império da Babilônia autossuficiente para até destruir Jerusalém. Para assolar Jerusalém e trazer o povo de Jerusalém como cativos para a Babilônia. E você vê que foi a ação de Deus na vida desse homem. E a gente percebe que foi Deus que colocou tudo nas mãos desse homem. E isso tem muito a ver conosco, irmãos. Sabe? A gente tem que entender que Deus é soberano sobre tudo e todos. Sabe por quê? Que eu quero que você conscientize isso. Porque nós temos muita facilidade de entender que Deus ele é soberano quando nós estamos lá por cima. Mas chegou um momento aqui que Nabucodonosor ele foi para baixo. A vida dele decaiu. O seu reinado decaiu. Ele ficou com problemas. Ele perdeu o seu reinado. Ele ficou ali fora do seu estágio de glória, né? E Nabucodonosor, ele aprendeu a exaltar a Deus a todos os momentos da vida dele. Agora, o que eu quero dizer com isso? Nabucodonosor, ele nos ensina que a gente precisa depender de Deus a todo instante. E hoje nós vivemos uma geração, irmãos, que tem tanta dificuldade de depender de Deus, principalmente quando ela está por baixo. Porque a gente tem grande facilidade de que hoje eu estou num bom emprego, é Deus. E é verdade, é Deus. Hoje eu estou ganhando bem, hoje eu estou próspero, hoje eu estou saudável, porque Deus está comigo. Você acha que quando você está desempregado, quando você está passando por problema, quando você não está com a saúde bem, quando você está com algum problema na sua vida, você acha que Deus esqueceu de você? Ele perdeu a soberania, ele não tem mais poder? Será que a gente pensa assim? Eu creio. Eu creio que muitos de nós, hoje nós vivemos uma geração que não consegue depender de Deus. Não consegue. Quando está passando por sacrifício, rapaz, começa a ficar doente. Começa a se isolar. Começa a ficar com problemas emocionais. Começa a sair do propósito do Senhor. Só porque houve um desequilíbrio em determinada área da sua vida, você perde seu sono. Você fica aflito. Você enche de temor. Você perde a sua essência. Você perde a sua identidade.
Você perde a sua alegria, o seu coração rendido ao Senhor. Aí você quer se afastar de tudo e de todos. Você quer aquele verdadeiro tempo. Verdadeiro tempo. É errado, irmão. É errado. Por quê? Porque quando a gente age dessa forma, a gente está se entregando. E de certa forma, quando a gente se entrega, a gente tem que entender que Deus está conosco, que Ele é soberano. Parece que a gente coloca Deus como, sabe, a gente começa a afastar Deus das nossas vidas, da nossa consciência. E a gente começa a se envolver com as nossas emoções. A gente fica assim, a gente se entrega às nossas emoções. E a gente sai do propósito. É por isso que hoje a gente tem rebanhos aflitos, sem entendimento, sem compreensão, sem vida com Deus. Por quê, irmão? Porque não tem essa conscientização de que Deus é soberano a todo tempo. Deus colocou Nabucodonosor lá em cima, mas também ele destruiu esse império. E Deus continuou sendo soberano. E é assim com as nossas vidas também. Eu quero buscar essa história que aconteceu na vida desse homem e aplicar nas nossas vidas, irmãos. Não é porque a gente está mal, é porque Deus deixou de ser soberano em nossas vidas. A compreensão da soberania de Deus, a cada dia, se enfraquece do nosso meio. Parece que Deus está no controle só quando as coisas vão bem. E é onde eu critico, Ricardo, muitas igrejas. Que Deus me perdoe, cara. Mas eu vejo assim, igrejas sendo lotadas, sabe por quê? Porque só fica falando aquilo que o coração do homem quer ouvir. Não é aquilo que ele necessita ouvir. Deus não trabalha só em bênçãos também, só em bênçãos, em bênçãos, em bênçãos, não, irmãos. Se você buscar Deus só querendo bênção, 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 você vai cair, você vai se decepcionar, você vai perder sua identidade, você vai perder sua compreensão. Deus muitas vezes nos leva para lugares de sofrimento. Leva aos lugares dificultuosos. Joga a gente em meio aos problemas, leva para a gente para a tempestade. Deus trabalha assim também. Ele não trabalha apenas na bonança. Vamos parar de fantasiar os nossos corações, o nosso entendimento de que Deus, Ele é soberano quando as coisas vão bem para nós, irmãos. Sabe? Não é assim, não é assim. Não é assim. A gente precisa entender que Deus, Ele é soberano em todos os aspectos das nossas vidas. E quando nós conscientizamos a isso, a gente consegue ter um coração grato. Eu gosto de Josué. Perdão, de Jó. Também de Josué, mas é Jó. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou isso no tempo de bonança ou no tempo da dificuldade? 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 Louvado seja o nome do Senhor. Jó aprendeu a ter um coração grato. Eu quero dizer para você, irmão, não sei como é que está a sua vida aqui hoje. Mas se você está passando por dificuldade em alguma área da sua vida, Deus é soberano e você precisa ser grato por isso. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Aquele que reclama só vai para o fundo do poço. Mas aquele que agradece, ele é exaltado. Porque ele aprendeu a ser humilhado. Muitas vezes somos jogados a uma tempestade, a um problema, para aprendermos a ser humilhados.
Amém? Gente, Nabucodonosor, tudo ia bem na vida desse homem. Aos olhos humanos, ele tinha poder, riqueza, tinha tudo. O mundo aos seus pés. Mas Nabucodonosor não tinha vida. Cheio de glamour, mas pobre por dentro. Insatisfeito, vazio. Era assim a vida desse homem. E Deus sabia da vida dele. Deus entendia que o coração humano não satisfaz totalmente quando a nossa vida natural, a nossa vida carnal, a nossa natureza humana esteja bem em todas as áreas das nossas vidas. O problema, muitos de nós, é o interior, irmão. O que adianta você ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo? É o que Nabucodonosor possuía naqueles dias da vida dele. E Deus começou a trabalhar na vida dele dessa forma. Nabucodonosor aprendeu que nenhum poder humano é absoluto. E ele aprendeu que Deus estabelece reis, tempos e estações. Segunda coisa que eu queria tirar aqui desse texto sobre a vida dele. Está lá no capítulo 4, verso 30 e 31. Eu queria ler primeiro. Daniel 4, 30 e 31 diz o seguinte. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha aí como é que estava a cabeça e o coração de Nabucodonosor. Verso 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o quê? O reino. Ah, irmão. Essa hora aqui dá para você tirar algo tremendo para as nossas vidas. Verso 30, coloca aí de novo. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder. Olha, o meu grandioso poder. O que ele estava sendo aqui, irmão? Autossuficiente. Uma pessoa que possuía sua autoconfiança. Então, eu posso tirar desse texto aqui, irmão, uma lição para nós, que diz o seguinte: a autoconfiança excessiva é uma arma perigosa, pois nos faz esquecer que é Deus quem sustenta todas as coisas. O orgulho nos afasta da graça. Amém por isso, irmãos? A gente pode ver na vida desse homem. Nós precisamos entender que a autoconfiança pode parecer força, mas sem Deus é fraqueza disfarçada. A gente tem que ter autoconfiança, mas é em Deus. A gente trabalha em conjunto com Deus, irmãos. Eu acho bacana uma pessoa ter autoconfiança em si, mas ela tem que ter a consciência de que é Deus quem a sustenta. Quem é Deus é quem a fortalece. Agora, o problema é que muitos de nós, quando nós estamos por cima, a gente cria em nossos corações uma autoconfiança que é engano. Porque a gente atribui muitas coisas para nós. A gente se torna autossuficiente. E quando nós nos tornamos autossuficientes, autoconfiantes, nós nos tornamos orgulhosos. É uma junção, irmão. É o mesmo caminho. Elas andam juntas.
E a Bíblia fala que o orgulho fecha as portas da graça. Ela fecha. E ela só vai se abrir, essa graça só se abre, quando nós aprendemos que nós temos que deixar de sermos orgulhosos e sermos humildes. Gente, isso aí é um negócio assim tão fácil de falar. Tão fácil. Mas ela é tão complicada de se viver. Ela é tão sutil. Uma coisa tão, parece que tão... Nossa. Né? Rapaz, eu vou ser humilde a partir de agora. Gente, ser humilde é difícil. É uma guerra. É uma aplicação que nós precisamos tomar nas nossas vidas e que causa muita dor. Porque o homem por si só, ele é orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Mas para que a humildade possa crescer em nossos corações, em nossa vida, a gente precisa quebrar esse altar que nós temos dentro de nós, que é o orgulho. O orgulho é um altar, irmão, e que destrói a graça de Deus sendo manifesta em nossas vidas. É algo que a gente precisa decidir não sentir. Porque se a gente se submeter a sentimentos, o orgulho vai dominar. Agora, a humildade é algo decisivo como o amor. Eu preciso ser humilde. Eu preciso buscar essa humildade. E a gente precisa entender, irmãos, que nada está no nosso controle. Quem já recebeu uma notícia inesperada? Creio que todos nós. E eu acho que essas notícias como é que se diz? Inesperadas, é aquela que derruba o nosso altar. É como se você estivesse em cima de uma cadeira, aí a pessoa passa o rodo nela e você cai e machuca. Aí você fica lá, debruçado. É assim, cara. É assim, sabe por quê? Porque muitos de nós, quando fica debruçado, é porque ainda a gente não aprendeu a sermos totalmente dependentes do Senhor. A autoconfiança é uma arma traidora e que nos leva a não sermos dependentes do Senhor. Nabucodonosor foi assim. Não foi eu. Ele mesmo relatou, não foi eu que edifiquei essa grande Babilônia. Não fui eu. Amigos e amados irmãos, a autoconfiança sem dependência de Deus é um perigo espiritual. Porque ela nos faz esquecer do verdadeiro sustentador. Se a notícia vir ruim para você hoje ou amanhã, você vai estar bem. Você vai aprender, você vai conseguir descansar. Os problemas não vão mexer no seu autoestima. Não vai mexer na sua identidade de cristão. Porque você aprendeu a lidar com a autossuficiência. Nabucodonosor, por conta do orgulho, se fez pensar que ele era o autor da sua glória. Por isso que Deus o humilhou. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, queridos irmãos. Vamos tomar muito cuidado com isso. Esse homem se tornou tão orgulhoso que Deus o tirou do trono e até o entendimento. Porque ele é muito sutil. O orgulho é muito sutil. Vamos tomar cuidado com isso. Terceira coisa que eu queria destacar aqui. Vamos abrir Daniel 4:33. 4:33, que diz o seguinte: no mesmo instante
se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Estou voltando um pouquinho desse capítulo. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Imagine só, como é que o rei se veste, irmão? Como o rei. Como é que eram os cabelos dos reis naquele tempo? Eu imagino que era bem cuidado. Suas unhas, não sei se existia esmalte naquele tempo, mas as unhas dele eram bem feitas. Olha como é que se tornou esse homem. Gente, do nada. O problema chegou nesse homem do nada. Foi de uma hora para outra. O homem mais poderoso do império naquele tempo, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com quem? Com os bois. Humilhação, cara. O que nos faz aprender aqui, irmãos? A disciplina de Deus não é destrutiva. Ela é corretiva. Tire isso para a sua vida. A disciplina de Deus não é destrutiva. Ela é corretiva. Em Hebreus capítulo 12, diz algo tremendo. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Rapaz, que Deus é generoso, né, irmão? Se a gente olhar assim, Deus é generoso. Está escrito em Hebreus. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Irmão. Esse é que é o grande problema, esses somos nós. Pessoas que são orgulhosas, e Deus quer que nós possamos a ser elevados a um nível diferente. A um nível diferente. Deus quer tirar de nós a autoconfiança e levar a nós uma vida de autodependência. E para isso Ele nos corrige. Para isso Ele quer tirar de nós a nossa soberba. Ele quer tirar de nós o nosso orgulho. E quer colocar em nós aquele famoso coração novo. E o que é coração novo? Um coração dependente a Deus. Um coração rendido. Um coração em que você precisa ter essa consciência, que você precisa lutar com a sua mentalidade humana. E estabelecer sobre você, em primeiro lugar, a mentalidade divina. Nabucodonosor foi expulso dentre os homens, e ele comeu erva. Eu vejo aqui que a humilhação de Nabucodonosor foi dura, como para muitos de nós. Tem hora que você passa uma humilhação que ela é dura, irmão. É dura, difícil suportar. Mas assim como Nabucodonosor, acontece conosco também. É necessário. É necessário. Tem muito crente que ainda não conseguiu aprender a ser humilhado, irmão. Tem crente que não suporta ser humilhado. Rapaz, se chegar a esse estágio da humilhação, ele vira o cão. Porque não suporta ser humilhado. Tem liderança de igreja que não suporta ser humilhado, corrigido. E muitos de nós não aceitamos ser corrigidos dentro da nossa casa. Cada um quer falar mais alto, cada um quer ser cheio de razão. Cada um começa a apontar o dedo para o outro. Como se fosse assim, eu vou lançar sobre a minha esposa uma correção, ela lança sobre mim 10 defeitos meus. Por quê? Porque quer se defender.
Está vendo onde é que vai isso? Isso é terrível, irmão. Isso aí é gente que ainda não conseguiu aprender a ser humilhado. E se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando um crente entende que ele precisa passar por um processo de humilhação. O processo de humilhação faz com que as pessoas sejam exaltadas. Faz com que as pessoas mudem de padrão. É assim que Deus quer trabalhar. Espero que vocês possam me entender em relação a essas coisas. Aprenda a ser humilhado lá na sua casa. Aprenda a ser humilhado no seu trabalho. Aprenda a ser humilhado onde você estiver, irmão. Porque é assim que tem que ser. Deus age nessas horas. Muitas vezes nós somos humilhados porque perdemos coisas. Mas é porque Deus quer ensinar algo para nós, irmãos. E a gente resiste, a gente entra em crise, a gente pergunta os porquês. Tem muita gente que não consegue diminuir o seu padrão de vida. Não consegue, porque é orgulhoso. Não tem coragem de andar de ônibus. Não tem coragem de andar de bicicleta. Não tem coragem, essas coisas, irmãos. Não tem coragem de apenas comer o arroz e o feijão, mas tem que comer coisa gostosa. Deus é exaltado nessas coisas. Irmãos, creio que todos nós já passamos por isso. Eu meditando sobre essa palavra, eu tive um trabalho só na vida. Um trabalho, um emprego só. Trabalhei 11 anos. 12. Ali eu aprendi o que é ser humilhado. Porque eu dependia do emprego. Ali já fui humilhado, tudo quanto é jeito. Você não é homem. Você vai morrer de fome. Você não é nada. Quando você sair daqui, você vai morrer de fome. Ouvia tudo isso. Eu ficava calado. Chorava, sim, chorava. Dói, cara, é difícil. Porque você sabe quem você é. E de certa forma você se sente injustiçado. Mas eu não sabia que Deus estava trabalhando no meu interior. Eu quero dizer para você, é isso, irmão. Quando a gente passa por esse processo, Deus está trabalhando na vida da gente. Ele não deixou de ser soberano. Ele quer que a gente aprenda algo que nós precisamos aprender. Eu não sei o que é, mas é assim. Quando eu já contei essa história aqui, mas eu não, porque aconteceu comigo. Mas vocês não sabem o quanto foi difícil para mim assumir essa igreja. O quanto eu fui humilhado. Muitos acompanharam. Ficava calado, chorando, mas nunca entregue, porque eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Falei, Senhor, não é possível. Você está me jogando nesse negócio aqui, o que está acontecendo? Hoje eu entendo o porquê. Porque eu tinha que aprender a ser humilhado. Eu tinha que aprender a ser trabalhado no meu orgulho. Sabe, eu tive que aprender a ouvir mais, a falar menos e aprender a lidar com a ira. Seja tardio no falar e no se irar, mas pronto para ouvir. Cara, Deus vai trabalhando assim com a gente, sabe? Está mexendo. E vai trabalhando. Até nos tornarmos o quê? Varão perfeito. Não é que eu esteja pronto. Eu sei que eu preciso muito melhorar. Mas Deus trabalha assim.
Vira e mexe, Deus me coloca nesse altar da humilhação. É assim sempre, irmãos. O importante é nós não entrarmos em crise. O importante é não perdermos a nossa identidade. O importante é nós sabermos que a gente depende do Senhor e Deus é soberano e Ele está no controle das nossas vidas. Não é porque a gente está lá embaixo, é que Deus deixou de ser soberano. Ele é. Ele continua. Ele nos ama. Muitos de nós somos jogados ao pó para sermos exaltados lá na frente. É importante nós colocarmos no nosso coração. Quando passamos por esses momentos difíceis, é importante a gente não murmurar. Mas é importante a gente dizer: Deus, meu Pai querido, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou sofrendo há 10 anos? Por que eu estou sofrendo hoje? Por que eu estou sofrendo a minha vida inteira? E aquele sonho meu não realiza? Por quê? O que o Senhor está querendo me ensinar? Meus irmãos, uma coisa eu quero que vocês entendam. Que isso tem muito mais a ver conosco do que com Deus. Muito mais a ver. Se Deus quiser mudar a sua vida, hoje Ele muda. Você sabe por que Ele não muda? Porque tem algo dentro de nós que precisa ser mudado. Que precisa ser corrigido. Que precisa ser disciplinado. E a disciplina do Senhor não é destrutiva. Ela é corretiva para todos nós. E por fim não, tem mais 2 itens aqui, mas já vou terminar. A restauração. Não vamos ler o versículo 34. É o versículo que nós lemos. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, isso depois que ele foi comer, aquela comida lá juntamente com os bois, lá no pasto, onde as suas unhas ficaram como animais. Aí ele relata: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. Tornou-me. Não sei se vocês lembram na história de Nabucodonosor, que ele viu quem era Deus. Ele teve experiências com Deus lá atrás. Mas por causa da sua soberania, ele saiu do propósito de Deus. Aí Deus colocou ele nesse lugar. Aí depois disso, o que acontece? Tornou-me a vir o entendimento. Voltou a ele ter entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. Ele rendendo ao Senhor. E a Bíblia fala: e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração e geração. Verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados a nada. Ele viveu isso. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Verso 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento também, para que a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido aonde? No meu reino. Deus voltou tudo para ele, irmão. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Queridos, o que nós podemos aprender aí em cima desses 3 versículos, 34, 35 e 36? A restauração sempre começa quando olhamos para o alto.
quando deixamos o orgulho e nos rendemos à dependência de Deus. Ele nos levanta com poder e quê? E graça. Olha que lindo o que aconteceu com Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele tinha perdido tudo. Mas a partir do momento que ele se rendeu ao Senhor, teve um entendimento de que a soberania do Senhor ela é real. E que ele dependia de Deus a todo instante. Que o reinado se dependesse dele. O que Deus fez com ele, irmão? Restaurou a vida, o reinado de Nabucodonosor. Por quê? Porque ele aprendeu a depender de Deus. A dependência do Senhor. Olha o que ele fala, irmão. Nabucodonosor reconheceu. O que significa? A humildade, ela traz restauração. Da mesma forma que a soberba, o orgulho se aparta da graça de Deus, se aparta da glória de Deus, a humildade restaura a graça e a glória de Deus. Nabucodonosor aprendeu e ele disse: levantei os olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento. A conscientização é tudo, meu irmão. A conscientização é tudo. Se nós sairmos daqui conscientes de que precisamos melhorar, de que nós não somos nada, que a gente precisa ser humilde, que a gente não pode ter soberba em nossos corações, Deus vai nos levar a um patamar mais alto. Vai nos levar a um lugar diferente. Eu entendo que todos nós conhecemos a palavra do Senhor. O grande problema nosso está mais em a ver com a nossa conscientização do que o nosso conhecimento. Você conhece a palavra de Deus, irmão? O grande problema nosso está na nossa conscientização. E por fim, verso 37 desse mesmo capítulo 4, diz o seguinte: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo. Acho lindo demais isso. Louvo. Exalço e glorifico ao Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras. E os seus caminhos justos. Justos. Ele foi para onde? Para o pasto. Ele reconhece que Deus foi justo. Deus foi justo com ele. Meu irmão, muitas vezes passamos por problemas, porque Deus está trabalhando, Ele está sendo justo conosco. Ele não está sendo mal conosco. Deus não é mal. Deus não é mal, Deus é bom. Deus é um Deus de amor. E nós precisamos aplicar em nossos corações que Ele é justo e pode humilhar aos que andam na soberba. Tudo que conquistamos deve apontar para Cristo. Se nossa vida glorifica a Deus, então encontramos o verdadeiro propósito de existir. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Acho lindo. No fim, o rei reconheceu que a glória pertence somente a Deus. Amados, acho que todos nós temos uma história. Todos nós temos a nossa realidade de vida. Todos nós passamos por dificuldade e por bonança também. Todos nós temos alegrias, temos tristezas, temos conquistas, temos perdas. Somos exaltados, somos humilhados. É assim a nossa vida. O importante é nós conscientizarmos que nós dependemos do Senhor. Que o nosso coração tem que ser um coração rendido, humilde ao nosso Deus. De que nós não somos nada sem o nosso Senhor. Somos nada sem o Senhor. Quem governa as nossas vidas é Deus. A gente precisa se render a Deus. A gente precisa estar com os nossos corações rendidos ao Senhor.
sabendo que se estamos passando por problemas, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Se você está lá em cima, irmão, louvado seja o nome do Senhor, mas tome cuidado com isso. Você não tem um controle de nada, viu? Se sua saúde está plena, louvado seja o nome do Senhor. Se você está bem em outras áreas, na sua vida, lá na sua casa, financeiramente, todas as áreas, louvado seja o nome do Senhor. É Deus que tem um domínio. É por causa de Deus que você está nesse patamar. Mas se estiver lá embaixo, louvado seja o nome do Senhor também. Ele é soberano, está no controle, só está querendo nos ensinar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Eu peço ao Senhor uma coisa: leva-nos a um lugar mais alto. Leva-nos a termos um coração rendido, um coração, Pai, quebrantado, em sabermos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é aquele que tem um domínio. O Senhor é aquele que tem um controle. E as nossas vidas pertencem totalmente a Ti. O Senhor trabalha a todo tempo em nossos corações. E que nós possamos ter essa conscientização de que o Senhor está no controle, é o Deus das nossas vidas e é soberano nela, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós nos rendemos a Ti e muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos mostra quem somos e como devemos andar. Muito obrigado, ó Deus. Louvado é o Teu nome. Amém e amém.